aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje é sobre capacitores, certo? É o último conteúdo dessa primeira parte, né, dos estudos aí do eletromagnetismo. Então nós estamos aí na parte da eletricidade ainda, né? Então, o assunto de capacitores ele é o último. Então, tem uma série de conteúdos anterior, né, que é a parte de eletricidade estática, né, e eletrodinâmica, ok? Para poder no próximo período, né, a partir da próxima aula, a gente entrar aí na parte de eletromagnetismo de fato, né, ok? Então, se você perdeu qualquer aula desse primeiro ciclo, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, né, essa aula, outras aulas, né, de outros conteúdos, ok? Então, que vai servir aí para que você possa aprender ou revisar, aí se for o caso, tá bom? Bom, então essa primeira parte, né, todo esse estudo, além da importância do conteúdo, lógico, né, existe também a importância da situação desse tipo de conteúdo, né, ele ser um assunto muito recorrente nas provas dos vestibulares e do Enem, certo? Então ele necessita ali de uma atenção especial quanto a estes conteúdos, porque esses conteúdos, como eles estão muito próximos do cotidiano, então a galera aí que elabora essas provas, eles gostam bastante de questões desse tipo, tá ok? Então fica a dica aí, né? Essa primeira parte, todo esse conteúdo que nós vimos aí durante o terceiro período, são conteúdos que são muito recorrentes nos vestibulares e no Enem, tá ok? São esses, a parte de ondulatória, aquela primeira parte da mecânica. Então são conteúdos que caem bastante, né? A parte de energia também, certo? Então, essa é a dica de hoje, tá ok? Bom, então vamos à aula, né? Capacitores. O que são capacitores, certo? Capacitores, eles são dispositivos que eles têm por característica o armazenamento de cargas elétricas, certo? Então os capacitores aí, eles fazem o armazenamento de cargas elétricas, né? Pronto. Bom, esse armazenamento ele pode ser ocasionado por alguns fatores, como por exemplo um dispositivo, né, um aparelho eletrônico que necessita de corrente elétrica contínua, certo? E ele é ligado à tomada, que uma fonte de corrente elétrica alternada. Então, coloca-se esses dispositivos, né, o capacitor, justamente para que toda essa quantidade de carga elétrica armazenada ela seja jogada no sistema e trabalha-se sempre com uma quantidade correta, né, constante de corrente, né? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo também pode ser para que se tenha a ligação, né, esses dispositivos eles possam ser ligados, eles possam entrar em funcionamento. Certo? As lâmpadas fluorescentes, aquelas lâmpadas de cilíndrica, né, ao lado dela também tem ali um dispositivo que é um capacitor que ele serve justamente para poder ligar a lâmpada, certo? Chamado comumente aí nas lojas de eletrônica como Start, tá, ok? Então aquilo ali são exemplos, né? Esses são exemplos de capacitores. Certo? Então esses dispositivos que eles armazenam e no momento que eles são acionados eles vão liberando, né? Armazenam e liberam essa quantidade de corrente elétrica, certo? Ou de cargas elétricas. Bom,
O que nós calculamos aqui, né, matematicamente falando, é justamente a capacitância, certo? Então a capacitância, matematicamente falando, ó, capacitância vai ser a quantidade de carga dividido pela DDP, certo? Então o C é de capacitância. Essa capacitância vai ser basicamente a capacidade que esse dispositivo ele vai ter de armazenar cargas elétricas, o que é a quantidade de cargas, já que ele vai armazenar cargas elétricas, ele vai conseguir armazenar uma quantidade de cargas elétricas, certo? E o U vai ser a nossa tensão, né? A nossa DDP. Então, capacitância vai ser carga dividido pela DDP, né? Cuja unidade que nós iremos trabalhar aqui, ó, as unidades, vai ser bem simples, né? A unidade de carga elétrica, nós já sabemos que é o coulomb. A unidade de DDP é o volt, né? Então, capacitância, ele vai ser igual, né? Em coulomb por volt. Esse coulomb por volt, ele vai gerar para a gente uma nova unidade que vai ser o Faraday. Okay? O Faraday, representado pela letra F, vai ser a unidade de capacitância, né? A unidade que nós iremos trabalhar com capacitores elétricos. Ok? Desse Faraday aqui nós vamos encontrar, isso a nível de mercado, né? Algumas das suas variações, como o micro Faraday, né? O milli, né? O millifaraday, o microfaraday, o nanofaraday e por aí vai, certo? Essas variações, né, essas subunidades, elas são as mesmas que aquelas que foram utilizadas para carga, certo? Para corrente, então que a gente já vem utilizando há bastante tempo, certo? Então aqui nós vamos ter aqui as mesmas bases de 10, ó, 10 a menos 3, 10 a menos 6 e 10 a menos 9, né? Faraday. Pronto. Só a nível aí de lembrete mesmo, para que vocês não esqueçam que nas questões aí que vocês irão responder, vocês podem encontrar esses tipos de variação. Ou no próprio mercado, né? Caso você tenha a necessidade de comprar um capacitor, vocês vão encontrar aí, geralmente na unidade aí do milli ou do micro Faraday, para poder fazer a compra dos dispositivos. Tá ok? Então, essa é a forma matemática, né, de representação. Vai ser carga por DDP, certo? E a unidade que nós vamos encontrar aí para trabalhar a capacitância é o Faraday, certo? Os capacitores, nós podemos encontrá-los também de duas formas. Né? Na verdade, são de três formas. É o capacitor plano, é o capacitor esférico e o capacitor cilíndrico, certo? Geralmente nós encontramos no mercado e nos dispositivos o capacitor cilíndrico, certo? Mas o capacitor ele pode ser também plano ou esférico. Nós representamos, né, para capacitores, nós representamos no circuito como se fosse um capacitor plano, certo? Então a representação de um capacitor, isso para os circuitos elétricos, né, as plantas que são feitas dos circuitos, então os capacitores eles são representados desta forma. Então, entre dois pontos, A e B, eu tenho aqui um capacitor C qualquer. Percebam o seguinte. Aí você pode dizer, mas esse símbolo eu já vi, sendo representado como tensão. Cuidado. Para tensão, preste bem atenção, para tensão,
esses traços eles são de tamanhos diferentes, ok? Isso é tensão, isso é DDP. São tamanhos diferentes. Para capacitor, os traços eles são iguais. Eles são de mesmo tamanho. Então, quando são de mesmo tamanho, é o capacitor. Quando são de tamanhos diferentes, né, um maior e um menor, são aí é uma representação de tensão, de DDP, né, pode ser uma bateria, por exemplo. Certo? Então essa é a diferença entre eles. Certo? Cuidado que esses símbolos aqui eles são diferentes. Ok? Só para não confundir. Bom, no caso do capacitor plano, para capacitor plano, nós vamos ter o seguinte. Vou botar aqui. Capacitor plano. Pronto. O capacitor plano, né? Ele é representado aqui por duas, vamos dizer que se fosse duas ferraduras, ok? Planas em que eles vão aí armazenar as cargas elétricas. Ok? De um lado, nós vamos ter as cargas elétricas positivas sendo armazenadas e do outro, cargas elétricas negativas. Ok? Então, nós temos aqui essas duas ferraduras, são materiais, né, iguais de um lado para o outro, de mesmo tamanho, de mesma espessura, ou seja, eles são idênticos. Certo? Então, de um lado, nós vamos ter cargas positivas, né, armazenadas aqui. E do outro, cargas negativas. Certo? E entre eles nós vamos ter aí um dielétrico. Certo? Então, entre eles nós vamos ter aqui uma superfície de separação que não é condutora, viu? Então, entre eles nós temos o que nós chamamos de dielétrico. Certinho? Bom, então o que acontece? Nós temos aí as cargas elétricas armazenadas. Certo? De um lado positivo, do outro lado negativo. Bom, então o capacitor plano, na capacitância, a capacitância dele, certo? Nós vamos representar matematicamente da seguinte forma, e isso levando em consideração, não é, alguns fatores. O primeiro é que a capacitância ela é diretamente proporcional à área, ok? A capacitância ela tem uma proporção direta, né, uma dependência proporcional direta com a área, certo? Então nós podemos dizer que a capacitância, isso é bom vocês tomarem nota, viu? É diretamente proporcional à área, né? No caso, a área das placas, né? A área da ferradura, certo? Isso é bem notório. Se eu tenho uma placa de maior área, logicamente que a quantidade de cargas elétricas que eu vou conseguir armazenar ali vai ser maior, certo? Se o tamanho da placa for menor, a área for menor, a quantidade de carga elétrica que eu vou conseguir armazenar também vai ser menor, certo? Então, por isso que ele é diretamente proporcional à área, vamos colocar aqui a área das placas, né? Pronto. A segunda coisa que nós vamos observar vai ser o seguinte, ok? Neste caso, é que o nosso capacitor, ele vai ser diretamente proporcional, neste caso, à distância que separa essas placas, ok? Essa placa ela é separada por um dielétrico. Então, quanto maior for esse dielétrico, ou maior for a distância entre eles, menor vai ser a capacitância, certo? Porque as placas elas são
elas são de cargas diferentes, não é isso? Ok? São de cargas diferentes, então elas precisam ali, em algum momento, ter uma certa interação. Se a distância for muito grande, essa interação se perde. Então, a capacitância ela é inversamente proporcional à distância entre as placas, ok? Nós podemos aí, né, tomar nota também, ó. A capacitância é inversamente proporcional à distância, né, entre as placas. Pronto. Então, é aí uma relação inversa, ok? Então, juntando aqui as duas coisas, nós vamos perceber o seguinte, ó, que a capacitância é ao mesmo tempo diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância, ok? Falta alguma coisa para poder essa proporção virar uma igualdade. É justamente a nossa constante de correção. Então, a capacitância ela vai ser igual, ó, ao epsilon, certo? A área e distância. O que é esse epsilon? É a nossa permissividade absoluta no meio, certo? E essa permissividade ela vai depender aí de qual meio nós estamos falando, né? Vai ser essa relação aqui, né? Se o meio é A, se o meio é vácuo, e por aí vai, certo? Então esse epsilonzinho ele tem um valor, né? O valorzinho dele lá no vácuo é 8,8 vezes 10 elevado a menos 12. Isso já foi dito, né, em outras aulas, ok? Então essa é a relação aí para o nosso capacitor plano. Então é esta a equação que nós utilizamos para capacitor plano. Lembrando que, né, lembrando que capacitância é Faraday, não pode esquecer, certo? A unidade. A área é o metro quadrado e a distância é o metro. Ok? Então, qual vai ser o valor do epsilon? Muito simples. O epsilon vai ser Faraday por metro. Ok? Faraday por metro. Então, essas são as unidades que nós estamos utilizando, né? Ok? Então, no caso o epsilon, né, 8,8 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro, né? Certinho? Nós também vamos encontrar um capacitor que nós chamamos de capacitor esférico, certo? No caso do capacitor esférico, vou fazer aqui do lado, então o capacitor esférico, o nome já diz, né? Ele tem um formato de uma esfera, né? Na verdade são duas esferas concêntricas, certo? Então ele é basicamente deste jeito. Nós temos uma esfera externa e uma esfera, né, interna, ok? Essa esfera interna aqui, ó, são raios diferentes, vou chamar aqui de R e Rzão. Uma esfera, ela tem as cargas positivas, né, distribuição de carga positiva. Então, cargas positivas espalhadas. E a outra, né, que é a externa, nós temos as cargas negativas, ok? Então aqui, as cargas negativas espalhadas, tá ok? Então esse é o capacitor esférico. Esse capacitor esférico, né, a capacitância ela vai ser dada, ó, um raio dividido pela constante eletrostática, né, que vai ser o K. Lembrando que esse K, né, no vácuo, ele é 9 vezes 10 a nona, não pode esquecer, certo? 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? Então, nós temos aqui as duas equações de representação aí dos nossos capacitores, seja ele plano ou seja ele esférico.
Tá ok? Então, com essas informações, finalizamos a aula de hoje e até a próxima.